Sejam todas muito bem-vindas. Na aula de hoje eu vou falar como começar a vender os doces inclusivos sem ter dinheiro, tendo muito pouco dinheiro, como que a gente começa a vender fazendo um investimento bem baixo mesmo. Ó, já vou avisar vocês aqui, peguem papel e caneta, porque o conteúdo que eu preparei para essa aula vai ser de explodir a mente, tá? Peguem papel e caneta. Então, gente, os doces inclusivos, eles são focados para pessoas que têm alguma restrição alimentar ou excluíram algum tipo de alimento, algum ingrediente por uma escolha mesmo. Então, a gente tem os dois públicos, né? O público das restrições alimentares ou o público que resolveu excluir algum ingrediente por ou por condição de saúde, né? Ou por alguma escolha mesmo. Às vezes tem alguém da família que não pode consumir, então a pessoa acaba entrando nessa restrição, excluindo algum alimento, tá? Quando a gente vai começar na confeitaria inclusiva, muita gente se questiona quanto a Jéssica, eu não tenho uma cozinha separada, ou minha cozinha é pequena, a cozinha da minha casa é pequena, ou eu não tenho muitos utensílios, será que eu vou ter que investir em muitos utensílios? Os insumos são caros, como que eu faço para começar? Essas são algumas dúvidas que vocês têm e que a gente vai responder ao longo dessa aula, né? Preciso de muito equipamento para começar, eu não tenho muita coisa, minha cozinha é pequena, né? Como que a gente faz? O quanto que eu preciso começar a investir? E aqui a ideia dessa aula é que tu realmente consiga começar o teu negócio com muito pouco dinheiro. Só que para a gente falar de começar um negócio com muito pouco dinheiro, a gente precisa definir o que é esse muito pouco dinheiro, né? Eu falei ali, começar um negócio, começar a vender doces inclusivos com pouco dinheiro. Mas o que é esse pouco dinheiro, Jéssica? É 500 reais? É 1.000 reais? É 2.000 reais que eu vou ter que investir, né? Vamos primeiro definir o que é esse pouco para te começar. Quando eu falo começar com pouco dinheiro, é realmente tirar um dinheirinho para te investir no teu negócio que não vá impactar na tua vida, ou seja, que não vai fazer tu passar fome, né? É realmente plantar uma sementinha e depois regar essa sementinha. Esse primeiro capital é o que a gente vai transformar no teu capital de giro da tua empresa, do teu negócio. E como que a gente vai fazer isso? Tu pode começar com muito pouco, e esse muito pouco é 30 reais, 40 reais, 50 reais, 60 reais, tá? Diferente do que muita gente acha, tu não precisa investir rios de dinheiro para começar a fazer e vender os teus doces. E é isso que eu vou te mostrar nessa aula, tá? Não vou só te falar como fazer, mas eu vou te mostrar como que a gente faz isso na prática, tá? Ao final da aula eu vou te mostrar o passo a passo e como que a gente começa um negócio com 60 reais. Tá? Peguei 60 reais ali e vou te mostrar como que a gente multiplica esse dinheiro dentro do teu negócio, tá? Mas fiquem aqui comigo que antes da gente chegar lá, tem alguns passos que a gente precisa entender. Por quê? Quando alguma confeiteira me fala isso, Jéssica, eu não tenho uma cozinha, eu não tenho equipamento, eu não tenho dinheiro para começar, eu já sei de cara que isso é uma crença limitante que ela tem. Tá? É uma crença limitante que muitas nós temos. E o que são essas crenças limitantes? São coisas que a gente acha, né? Crença é algo que é sem embasamento, é algo que a gente realmente tá na nossa cabeça e a gente acaba colocando na frente do nosso objetivo, do nosso propósito. Isso acaba muitas vezes nos parando de dar o próximo passo. Essas crenças limitantes, elas nos param, são os famosos medos, né? A gente tem que dar um passo muito importante, algo que dá aquele friozinho na barriga. Quem aqui está acompanhando os stories, ontem eu falei um pouco sobre isso, sobre essa situação de ter que investir no negócio, de dar aquele passo que realmente dá um frio na barriga, né? E aí quando a gente se coloca nessa situação que é desafiadora, aparecem essas crenças limitantes. Tu vai lá fazer o teu primeiro bolo, o teu primeiro doce para vender e tu pensa, mas eu não tenho uma cozinha, mas eu não tenho a batedeira, mas eu não tenho o liquidificador, mas eu não tenho dinheiro para começar a investir, né? A minha cozinha é dentro de casa, contaminação, é pequena, né? Ninguém me apoia, como é que eu faço? Isso são crenças limitantes. Por quê? Elas não te deixam chegar no próximo passo.
É como se tivesse uma névoa nos teus olhos e tu não conseguisse enxergar mais além. Mas existe algo além, mas tu não consegue enxergar porque tu tem essas crenças e elas te param de dar o próximo passo, de chegar no próximo estágio. Então, nessa aula de hoje eu vou te dar o passo a passo para te começar a vender os teus doces, começando com R$60. Tu precisa juntar os teus primeiros R$60 para começar a fazer e vender os teus doces inclusivos, tá? É esse passo a passo que eu vou te dar nessa aula de hoje, então fica aqui comigo. Então, quando a gente fala de começar com 50, com R$60, menos de R$100, tá? Gente, isso é muito bom. É muito bom começar, ao contrário do que a gente imagina, do que toda confeiteira que sonha em começar com uma cozinha super equipada, com um espaço. É muito bom a gente começar pequeno, tá? Porque quando a gente começa pequeno, a cobrança é um pouco menor. A gente tem espaço para errar, consertar o erro, aprender e crescer. Quando a gente começa muito grande, quando a gente já começa com uma estrutura enorme, com um espaço enorme, né, a responsabilidade é muito grande, a gente tem muitas responsabilidades, a gente tem muitos gastos e manter esse nível, essa estrutura é muito mais difícil. A responsabilidade é muito maior, dá muito mais medo começar com estrutura, começar lá de cima. Então, o ideal é que realmente vocês comecem pequeno, comecem fazendo um pequeno investimento e a partir desse pequeno investimento ele vai se multiplicando e vocês consigam crescer o negócio de vocês de uma forma saudável, tá? Uma forma realmente saudável, não já se jogar e começar com um negócio super estruturado. Então, ao contrário do que muita gente acha, começar com um negócio já top, super estruturado, eu acho muito mais difícil do que a gente fazer essa caminhada do jeito certo, tá? Então, se tu tá começando agora, tá com essa crença de que tem pouco dinheiro, de que não tem isso, não tem aquilo, ótimo, maravilhoso, porque tu vai começar do jeito certo, tá bom? Fica aqui comigo. Tem algumas coisas que vocês falam, que vocês fazem no início, e que eu vou falar agora e eu vou dar uma solução para cada uma delas, tá? Antes da gente chegar no passo a passo de como começar com R$60. Então eu separei, eu anotei aqui, eu tô dando uma lida porque eu anotei alguns passos e eu vou dar algumas soluções para vocês. Não tenho utensílios ou cozinha grande para começar. Quem aí já se perguntou isso? Que não tem os utensílios ou não tem cozinha para começar? Me conta aí se alguma de vocês já usou essa frase, já disse para alguém: ah, eu não começo a vender porque ainda me falta uma boa de uma batedeira. Ah, eu não começo a vender porque eu não tenho panela. Ah, eu começo a vender porque o meu forno é tão pequenininho, nem vai dar para assar nada, né? Quem aí já falou alguma frase dessas? Sabe como é que a gente resolve isso? Gente, começando com o que a gente tem. Eu vou contar a minha história aqui, tá? Para vocês entenderem como é possível a gente começar com o que a gente tem. Quando eu comecei na Amar Doce, eu tinha uma panela, tá? Tinha, claro, umas coisas da minha cozinha, tinha o meu forno, micro-ondas, mas eu tinha uma única panela, eu fiz um investimento, eu comprei uma única panela para fazer os docinhos. Eu queria fazer o brigadeiro era maravilhoso e eu queria focar nele, tá? E eu tinha uma única panela. E as pessoas davam muita risada de mim quando eu falava que eu tinha uma única panela. E eu fazia tudo nessa única panela. Eu fazia os recheios, eu fazia cobertura, eu fazia os docinhos, tudo. E aí eu pensava assim, cara, quando as pessoas diziam como é que tu faz tudo em uma panela, eu pensava assim, pra que eu vou comprar um jogo de panelas, sei lá, 5 panelas, né? Se eu sou só uma, eu não tenho ajudante, eu não tenho como mexer 5 panelas por vez, por mais que eu tenha demanda, eu não consigo. Então eu comprei uma panela e eu fazia tudo ali. No meu início, eu não tinha muita clareza, né? Eu sabia que eu queria fazer os docinhos, mas como eu já contei aqui várias vezes para vocês, durante muito tempo eu atendia os pedidos conforme a demanda dos clientes. O que isso quer dizer? O cliente me pedia uma mousse, eu ia lá e fazia a tal da mousse. O cliente pedia o pão, eu fazia um pão. O cliente pedia um bolo, eu fazia um bolo. Ou seja, não tinha foco, não tinha esse direcionamento. E como que isso impacta quando a gente está começando? Porque eu achava que precisava de um monte de equipamento, né? E a maioria de vocês acha que precisam de um monte de equipamento.
Por quê? Para fazer o pão a gente precisa da batedeira, para fazer o bolo tu precisa da batedeira, tu precisa de um forno, para fazer o docinho tu precisa da panela. E isso acaba atrapalhando muito no início, porque dá a falsa ilusão que vocês precisam de um monte de equipamento, um monte de coisa. E não é bem assim. Olha o que aconteceu comigo. Eu comecei com uma panela. Comecei fazendo os docinhos nessa panela. E aí tinha o meu forno, então eu dividia um pouco a demanda, até que eu comecei a notar que os meus docinhos, o brigadeiro, ele era o carro-chefe da minha confeitaria. Ele se tornou o carro-chefe. Era o meu doce mais pedido. Era o doce que as pessoas mais pediam, mais saía. E aquela uma panela começou a não dar mais conta. E aí eu tinha que dar o próximo passo. Dar aquele friozinho na barriga, porque tu tem que investir na tua empresa. E eu queria investir um monte de coisa, eu queria uma batedeira boladona, eu queria um forno maior, eu queria um jogo de espátula, uma cozinha lindona. Só que o que eu parei e pensei? Cara, eu preciso investir o meu dinheiro, eu não tenho muito. Eu preciso investir o meu dinheiro onde vai me dar um retorno. Parei, sentei e olhei para dentro do meu negócio e vi qual é o doce que eu mais vendo. Qual é o doce que mais tem demanda, que as pessoas mais me pedem e que eu não estou conseguindo atender essa demanda por falta de algum equipamento? E eram os docinhos, tá? Porque eu tinha uma única panela. Então, o que eu fiz? Eu não comprei uma batedeira KitchenAid lindona para aparecer no Instagram. Eu não comprei um forno da prática, com convecção, etc. Não. Porque eu comecei a focar, eu comecei a direcionar o meu negócio para fazer os docinhos, para fazer os doces. Então, com esse direcionamento, eu fui lá, em vez de investir numa cozinha inteira, eu investi numa panela mexedora. Depois eu investi em uma geladeira e assim a gente foi investindo, né? Mas sempre pensando em como que eu conseguiria recuperar aquele investimento. Então, uma das grandes objeções, uma das grandes crenças que vocês têm, né, e que muita gente tem quando começa na confeitaria ou quer começar, é justamente essa dos utensílios, de não ter uma cozinha super equipada. E, gente, realmente tu não precisa ter uma cozinha super equipada, tu precisa ter os equipamentos certos para fazer um único doce. Não precisa ser 2, nem 3, nem 10 doces, para fazer um único doce. Olha só, raciocina comigo. Digamos que tu decida que tu quer trabalhar com pães. Quero fazer pães sem glúten, o foco da minha confeitaria, da minha padaria vai ser pão. Tu não vai precisar de uma panela. Nunca vai usar uma panela para fazer pão. Então, para que tu vai investir em um jogo de panela? Não, tu vai pegar e vai direcionar o teu investimento em, daqui a pouco, um bom forno, para te conseguir atender uma grande demanda, escalar o teu negócio de pães. Vai daqui a pouco investir em uma batedeira, que também consiga te atender na demanda de pães. E é isso, tu não precisa ter um super fogão, ter um monte de panelas, se tu não vai utilizar, tu não precisa ter um super liquidificador, se tu vai trabalhar com pães ou se tu vai trabalhar com bolos. Entende que aí são algumas crenças que vocês têm, que vocês colocam para evitar de dar esse passo, colocando essas limitações de, não tenho uma cozinha, não tenho um monte de utensílios. Tu não precisa de um monte de utensílios, tu precisa do utensílio certo. Tá? E aí entra em tu decidir qual doce que tu vai trabalhar, muitas vezes de acordo com o que tu já tem. Olha para tua cozinha e diz, eu queria muito fazer pão. Mas o meu forno é pequeno. Então, quem sabe eu vou começar com outro doce, com algo que eu já tenho, aproveitando os utensílios que eu já tenho, tá? Isso é muito importante para vocês entenderem que o primeiro investimento que tu tem que fazer dentro do teu negócio não é em utensílios. Isso aí é consequência depois, tá? Então, não é por não ter dinheiro que vocês não estão começando. É justamente por não ter dinheiro que vocês têm que começar. Começar com o que tem para fazer dinheiro, para depois começar a investir na cozinha. Esse é o erro de muitas confeiteiras. Vocês querem primeiro ter a cozinha super equipada para depois começar. E aí a conta não fecha, não dá match, nunca vai fechar. Não é assim que funciona. Primeiro vocês começam a vender os doces, começa a fazer capital e com esse capital vocês investem depois na empresa. E eu vou ensinar nessa aula como fazer isso, como pegar R$60
e investir no teu negócio, começar o teu negócio, fazer esses R$60 virar mais capital para te conseguir investir na tua empresa, tá? Mas antes de tudo, vocês têm que entender isso. Não é porque tu não tem uma cozinha top, porque tu não tem um monte de equipamentos que tu não vai começar. É o contrário, é justamente por tu não ter isso que tu tem que começar com o que tu tem para fazer capital e para conseguir investir e melhorar a tua empresa, melhorar a tua cozinha. Entendido até aqui? Ficou claro? Gente, isso é muito importante, tá? Eu vejo muitas confeiteiras focando a energia e o dinheiro no início no lugar errado. E isso a longo prazo é péssimo, porque já começa a empresa com dívidas, já começa a empresa errado, né? Vocês não podem começar a empresa com dívida, o negócio com dívida. Vocês têm que investir pensando como que aquilo vai te retornar mais. Dentro da empresa a gente sempre vai investir pensando, tá, eu vou investir tanto, em quanto tempo eu consigo pagar? Como que isso vai me retornar, tá? Então, de início, começa com o que tu tem. E quanto mais conhecimento tu tem, mais tu consegue utilizar os teus utensílios da melhor forma, extrair o melhor com o que tu tem, tá? Quanto mais conhecimento tu tem, mais tu consegue extrair dos teus utensílios da tua cozinha, tá? Não é o contrário. Não é primeiro ter a cozinha equipada para depois começar, para depois fazer dinheiro. É primeiro começar, fazer dinheiro e depois investir na tua cozinha. E aí sim melhorar, tá? Então primeiro começa, primeiro dá o primeiro passo. Como fazer isso? Fica aqui que eu vou te falar hoje como começar com R$60, tá? Então não comecem investindo o dinheiro de vocês no lugar errado. Comecem investindo em conhecimento, comecem investindo em fazer o primeiro produto, fazer as primeiras vendas para pegar esse dinheiro e reinvestir no negócio depois, tá? Ó, outra coisa que vocês falam também dos insumos, né? Ah, Jéssica, os insumos são caros. Confeitaria, inclusive, os insumos são caros. Para começar, né? Essa aí é batata. Todo mundo fala, ah, é muito caro, a farinha é cara, eu não sei o que é caro. Sabe por que vocês têm essa crença que os insumos são caros? Porque vocês acham que para começar você tem que ter um super estoque. Tem que pegar e fazer pedido com o fornecedor, lá no início. Pegar e fazer pedido com o fornecedor, ter um estoque de farinhas, ter um estoque de chocolate, ter um estoque... Aí também já começa errado. Óbvio que vai ser caro. Tu nem tem dinheiro ainda para começar, como é que tu vai fazer pedido com o fornecedor? Quem aí já fez isso? Quem aí começou já fazendo pedido para o fornecedor? Vocês sabiam que estoque é dinheiro parado? Quando eu faço acompanhamento com as alunas, eu adoro essa aula de precificação, né? Que eu faço acompanhamento com as alunas e a gente tem uma aula lá de precificação e eu dou uma planilha para elas fazerem a contagem de estoque. Um dos exercícios né? A gente faz um exercício uma semana inteira e as alunas têm que fazer a contagem do estoque delas e colocar nessa planilha que eu disponibilizo. E, gente, quando a gente volta na semana seguinte para fazer a análise dessas planilhas, o pessoal fica assim, cara, preciso rever meus produtos e tudo mais. Vocês não têm ideia. Muita confeiteira acaba não ganhando dinheiro por conta desse estoque parado, né? Às vezes trabalha, vende. Chega no final do mês, não tem lucro, não tem o dinheiro. Por quê? Porque tem essa mentalidade errada. Começa já não tem dinheiro para começar e começa imobilizando o capital que entra em estoque. E aí o barco afunda. Então, assim, gente, não precisa ter estoque. Quem está começando não faz estoque. Não começa com estoque. Começar com estoque é errado. E aí vocês perdem dinheiro, tá? Então, para ti começar, tu vai precisar de R$60. Zero estoque e zero investimento em equipamento. Vai ser com o que tu já tem em casa, com o que tu já faz, tá? E compra e venda. Tu vai comprar os insumos, vai fazer o teu doce, tu vai vender. Tu vai comprar os insumos, vai fazer os teus doces e vai vender. Compra, faz e vende. É um círculo assim, ó. Compra, faz e vende. Para quem está começando, não é hora ainda de pensar em estoque. Por isso que para vocês,
Vocês ficam achando que para começar precisa de R$ 500, de R$ 1.000, de R$ 2.000 para fazer investimento. Claro que o estoque ele é muito bom, né? Depois, mais para frente, depois que tu já tem um capital de giro para fazer essa diferença entre compra e venda, porque existe um gap ali, né? Um tempo entre tu comprar os insumos e tu conseguir vender. Então, tu tem que ter um capital ali de giro, que eu vou falar hoje para vocês como que a gente levanta esse dinheiro a partir dos R$ 60, né? Antes disso, não dá para ter estoque, é compra e venda. Tu vai comprar, tu vai produzir e tu vai vender. Vai comprar, produzir e tu vai vender, tá? Porque tu começa com um estoque, tu já começa fundando o teu negócio antes de começar, antes de dar certo. Não queremos isso. Estão anotando, anotem isso, por favor, que isso é muito importante. Escrevam aqui para mim, escrevam. Ó, compra, produz e vende. Compra, produz e vende. Compra, produz e vende. Nada de estoque para quem está começando, tá? Estoque é coisa de quem tem demanda, de quem já tem giro. Antes de ter estoque, vocês têm que começar a ter demanda e tem que começar a ter giro de produtos. Senão é cilada, cilada, Bino. Ouçam a tia aqui, a cilada. Ó, eu vou falar para vocês agora uma estratégia para começar a levantar o dinheiro, para começar a levantar esse capital de giro, começando com R$ 60. Então, tu precisa, antes de tudo, levantar esses R$ 60. Jéssica, como que eu consigo R$ 60? Ah, gente, vende uma blusinha que tá aí, vende um casaco, vende uma bota, vende alguma coisa que tu tem na tua casa, consegue R$ 60. Eu garanto que tem alguma coisa que tá parado aí, que tu não tá usando, tá? Só não vende os filhos e o marido que a gente não pode vender, mas o resto a gente pode vender. E consegue R$ 60. E aí tu vai começar a fazer as tuas primeiras vendas. Eu vou abrir aqui para vocês uma apresentação para vocês conseguirem entender o meu raciocínio. Já adianto que eu sou de humanas, tá? Se tem uma coisa que a confeitaria me ajudou foi aprender um pouquinho de matemática, mas eu tenho raciocínio muito lento, tá, gente? Então vocês me ajudem aqui. Eu escrevi porque quem é um pouquinho mais devagar que nem eu, acho que vai ajudar. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Eu vou dar um exemplo para vocês do bolo de chocolate, tá? Como que a gente vai começar o nosso negócio, fazer um capital, levantar grana para investir no teu negócio com um bolo de chocolate. Eu peguei a minha receita de bolo de chocolate que está lá dentro do método. Para as alunas é o bolo de massa chiffon, tá? Peguei essa receita e botei na minha planilha, que é a planilha que as alunas têm também, e fiz a precificação desse bolo. Gente, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui, tá? Essa precificação que eu estou mostrando aqui para vocês é uma precificação sem considerar, super simples, tá? Aqui a gente está considerando o custo do bolo bruto, custo bruto, sem tirar os demais custos, né? Como o aluguel, luz, piriri, paparó. Porque, claro, tu tá começando, tu ainda não tem, a tua produção ainda não vai refletir nesses custos, tá? De início. Então, esses custos vão entrar mais lá pra frente. Eu tô falando aqui, tô dando uma ideia para vocês para levantar dinheiro. Então, essa vai ser uma precificação extremamente simples. Não é assim, é muito claro eu falar isso, e se alguém chegar aqui e falar alguma dessas besteiras aí, você já avisa a pessoa, tá? Que eu sei que não é assim que se precifica, dou uma aula de precificação para as alunas correta, para a gente levantar em conta todos os custos, mas vocês estão começando, tá? Então aqui eu estou levando em conta que vocês estão começando, que ainda não tem todos os demais custos incidindo dentro do produto de vocês. Vocês vão usar as ferramentas que vocês já têm em casa, o aluguel da casa, o gás da casa, etc, tá? Então eu peguei o meu bolo de chocolate e R$66. Tenho exatamente R$66 para começar a vender bolos inclusivos. O meu bolo ele é sem glúten e sem leite. Fazendo o cálculo aqui na planilha, cada bolo de 400 gramas, tá? Um bolinho aquele caseirinho de 400 gramas, ele vai sair por R$6,61 a unidade do bolo, tá? De ingredientes, tá, gente? Aqui, lembrando sempre, de ingredientes, considerando os ingredientes, R$6,61. Mais R$1,20
de embalagem, tá? Então, o custo do meu bolo unitário vai ser de R$ 7,80. Meu bolo 6,61 mais 1,20 da embalagem. Peguei, pesquisei ali na internet. Tu consegue a mais, tu consegue por menos essa embalagem, mas em média R$ 1,00, R$ 1,20 uma embalagem de bolo caseirinho. Totalizando R$ 7,80 o custo do meu bolo de insumos e de embalagem, tá? Vamos considerar que eu tenho R$ 66, então eu consigo com R$ 66 produzir 10 unidades do meu bolo caseirinho, tá? 10 unidades do meu bolo. Vou lá para a cozinha e vou produzir 10 unidades desse bolo. Esse bolo de chocolate, um bolo de chocolate sem glúten e sem leite hoje, a gente consegue vender em torno de R$ 40 esse bolo caseirinho. Em torno, uma média, a gente pode vender por 30, 35, 40, 45. Eu vendia há 2 anos atrás a 40, 45 reais os meus bolos. Então, sim, a gente consegue vender por esse preço. Lembrando que vocês tiveram um gasto de R$ 7,20, tá? E pode colocar para venda por R$ 40, tendo um lucro de R$ 32,20 por cada bolo. Lucro bruto, tá, gente? Lucro bruto, ok? Vocês estão começando. Essa estratégia que eu tô passando aqui é para levantar caixa, levantar dinheiro, para vocês terem capital de giro, para vocês conseguirem investir no negócio de vocês. Então, levando em conta que eu vou ter esse lucro de R$ 32,20, vendendo 10 unidades do meu bolo caseirinho, que eu fui lá, peguei R$ 66, investi, fiz ali o meu bolo caseirinho, eu vou ter R$ 400 de faturamento e vou ter um lucro de R$ 322, lucro bruto, tá? R$ 400 de faturamento. Uhul, tô rica, agora eu vou pegar e vou gastar, e vou comprar um monte de blusinha, ou vou lá e vou comprar uma batedeira boladona. Não! O que que vocês vão fazer com esses R$ 400 de faturamento? Vocês estão começando, levantando capital, tá? Para ter um capital de giro para depois conseguir reinvestir no negócio. O que que vocês vão fazer? Pegar aquela parte ali do lucro, tá? Os R$ 322 e reinvestir na empresa. Se tu quiser pegar os R$ 400, pode pegar também. Eu coloquei aqui 322, que é a parte do lucro, né, para reinvestir, mas se tu quiser pegar os R$ 400, pode também. Vai pegar, com esses R$ 322, tu consegue investir em insumos lá no mercado, pegar os insumos e fazer 40 bolos de chocolate e vender e fazer R$ 1.600, tá? 40 bolos de chocolate a R$ 40 cada um, consegue fazer R$ 1.600, tendo um lucro de R$ 1.288, tá? E isso a gente vai escalando. Tá, Jéssica, agora eu tenho R$ 1.600 da venda dos bolos, o que que eu faço com esse dinheiro? Tu pode pegar e reinvestir todo esse dinheiro e produzir mais, ou tu pode pegar uma parte desse dinheiro e agora sim que tu já começar a investir na tua empresa, começar a investir num outro equipamento, começar a investir em uma panela, começar a investir em um forno, começar a investir em uma batedeira para melhorar a tua capacidade de produção, para conseguir produzir mais, para conseguir vender mais. O que que vocês normalmente fazem? Que é o que a gente falou aqui no início dessa aula. Vocês começam achando que tem que ter R$ 1.000, R$ 500 e investir um montante para construir um estoque, que vai ser dinheiro parado, para investir em equipamento, que daqui a pouco tu nem sabe se tu vai utilizar o tanto quanto tu gostaria. Isso é o mais comum de acontecer. O que mais tem é confeiteira vindo aqui dizendo assim: ai, Jéssica, qual é a marca do teu forno? Qual é a marca da tua batedeira? Cara, a batedeira e o forno é o que tu consegue, é o que tu tem, principalmente para quem está começando. Não se prendam muito a isso, tá? Marca disso, marca daquilo. O que faz sentido para ti? O que faz sentido para o teu negócio, tá? Tu vai começar a vender bolos, então tu vai pegar uma batedeira, vai pegar o teu forno e vai começar a fazer isso aqui. Vai pegar R$ 60, vai lá no mercado e, gente, esse valor que eu coloquei aqui
Eu peguei os valores de mercado, tá? Os valores de mercado. Não considerei nem fornecedor que é mais barato, tá? Porque eu com a confeitaria eu fazia pedido direto de fornecedor, porque eu pedia quantidade, então era muito mais em conta eu pedir para o fornecedor. Eu fiz esses cálculos aqui baseados no custo de mercado, tá? A farinha de arroz que tu encontra no mercado, o óleo de soja que tu encontra no mercado. Então, que são custos mais elevados, que vocês sempre falam, os ingredientes são caros. Tá bom, são caros, mas um bolo caseirinho de chocolate sem glúten, sem leite, te sai R$ 6,00, R$ 6,61 de insumos, R$ 1,20 de embalagem, tá? Então não é comprar com o fornecedor, é pegar R$ 66,00 de insumos, fazer 10 bolos, vender, tá? Pegou esse dinheiro que entrou, não vai sair comprando coisa nem para cozinha ainda, tá? Nem para cozinha e nem para ti. Vai pegar e vai reinvestir, vai comprar mais insumos, vai vender mais unidades, vai dar um jeito, tá? Essa aula eu não vou falar de estratégia de venda, porque a gente sempre fala bastante aqui, tem outras aulas, mas vai pegar e vai reinvestir e vai vender mais. E aí sim, quando tu já tiver um dinheiro, um montante legal, bacana, tu vai dizer, pronto, agora eu posso colocar um dinheiro imobilizado, guardar e aí investir em estoque, em equipamento, etc. E o restante deixar de lucro para mim. Pior que tem professor que diz que qualquer panela não serve. Gente, assim, ó, existe 2 cenários, tá? Existem 2 cenários. Existe o cenário ideal, e existe o cenário realidade, tá? Aqui eu trabalho com realidade. O cenário ideal é melhor? Com certeza. Existe a panela certa, a panela melhor para fazer tal preparo? Existe. Mas se tu não tem, tu não vai começar? Não. Tu vai começar com o que tu tem. Essa panela que é a melhor, que é a top, que vai te ajudar, né? Legal. Ela pode ser um objetivo teu, futuro, a longo prazo, né? Ela pode te estimular a chegar lá um dia, mas tu tem que começar com o que tu tem. Tu não pode esperar conseguir chegar, comprar essa panela para depois começar. Perde muito tempo, o melhor momento é o agora, tá? Tu só vai conseguir chegar na panela certa, na panela correta, se tu começar agora. E outra coisa que eu gosto sempre de dizer para vocês, que eu falo aqui que não é sorte, é conhecimento certo. Gente, anotem isso, anotem. O dia que eu entendi isso, tá? Quando a gente tem o conhecimento certo, a gente tira água de pedra. A gente faz acontecer com qualquer coisa, qualquer coisa. E digo e repito para vocês assim, ó, confeiteira tem que ser rainha da gambiarra, tá? Confeiteira tem que aprender a fazer gambiarra. Se vocês não fazem gambiarra na cozinha ainda, vocês não são confeiteira, tá? Quando a gente conhece os processos, quando a gente conhece como que as coisas funcionam, quando a gente conhece os bastidores, né? Como que são as reações dentro de uma massa de bolo, como que as coisas funcionam e elas interagem dentro da cozinha, tu consegue fazer com qualquer coisa, com qualquer utensílio. O maior ativo que vocês podem investir para a empresa de vocês é o conhecimento, porque o dia que tu não tiver aquele equipamento boladão, tu vai conseguir fazer. Eu tenho certeza, eu ponho a minha mão no fogo pelas minhas alunas, dizendo assim, olha, se elas aprenderam isso, eu sei que o dia que elas não tiverem aquele equipamento boladão, o dia que elas estiverem em outra cozinha, dando aula em uma outra cidade, num lugar que o forno é mais ou menos, elas vão conseguir fazer, porque elas têm o conhecimento certo. E é aquilo que a gente falou no início dessa aula, o problema de quem começa já com uma mega estrutura, com super equipamentos, é que é muito mais fácil tu fazer com o equipamento boladão, que facilita a tua vida. Mas o dia que te tiram isso, o dia que tu não tem aquela estrutura, o dia que tu não tem uma cozinha super organizada, o dia que tu não tem o equipamento boladão, aí, faz o quê? Porque tu não aprendeu como que as coisas funcionam. Só dá certo porque tu tem o equipamento bom. Então, gente, é muito melhor começar de baixo, é muito melhor começar aos poucos, tá? É muito mais fácil, te dá muito mais possibilidades de errar. O erro sai menos caro, né? Errar quando tu é pequeno ainda sai menos caro. Quem começa grande, o erro custa muito. Então comecem com o que vocês têm, comecem de onde vocês estão,
para justamente conseguir melhorar, para justamente conseguir investir nesses bons equipamentos que vão ser facilitadores. Facilitadores. Não é um bom equipamento que faz uma boa confeiteira. É uma boa confeiteira com um bom conhecimento que consegue fazer o melhor com o que ela tem e com qualquer equipamento. E aí, o dia que essa confeiteira que faz o melhor com os equipamentos mais simples tiver um equipamento boladão, aí ela voa, ela vai longe, tá? Então é isso que vocês têm que entender. O cenário ideal é agora. O momento perfeito, o cenário perfeito, ele não existe. Ele não existe. Tá? Se tu for ficar, eu vou começar amanhã, vou investir amanhã, porque amanhã eu vou ter tal coisa, porque mês que vem eu vou conseguir, porque daqui a pouco vai dar, tu não vai fazer. Porque sempre vai acontecer alguma coisa. O caos, ele faz parte do universo e quando a gente aprende a lidar com o caos, quando a gente entende, quando a gente aceita que o caos está instaurado e que ele faz parte, que o universo é assim, o universo é ordem e caos andando juntas. E que esse é o equilíbrio que todo mundo busca, né? Eu gosto de equilíbrio, tem que estar tudo bem. Esse é o falso equilíbrio. O equilíbrio é justamente ter um pouco de ordem, ter um pouco de caos, um pouco de ordem, um pouco de caos. Então o momento perfeito, ele não vai chegar. O momento perfeito é agora, tá? Com o que tu tem, como tu consegue começar. Esse é o momento perfeito. Se for ficar esperando ter dinheiro para começar, não vai começar. Tu precisa começar para depois ter dinheiro, para depois ganhar dinheiro, tá? É justamente porque tu não tem dinheiro agora que tu tem que investir em conhecimento para tirar água de pedra e fazer o melhor com o que tu tem. Porque com esse conhecimento tu vai conseguir fazer o melhor com o que tu tem. Tá, maravilhosas? Espero que essa aula tenha sido muito esclarecedora para vocês. Vocês peguem R$60 amanhã, vá no supermercado, pega os ingredientes e faça os teus doces e começa a girar caixa, começa a fazer caixa para tua empresa para te conseguir reinvestir.